Boas, estava aqui e hoje pessoal trago-vos aqui mais um vídeo aqui para o canal e desta vez trago-vos aqui um vídeo sobre o Bitcoin, não é sobre o Forex, é sobre o Bitcoin. E porquê? Porque o Bitcoin está numa situação que muitos dizem ser crítica, o fim do ciclo de alta, tudo ok. Antes de começar o vídeo quero só lembrar que o que eu vos vou mostrar aqui, tudo que vocês vão ver é só e apenas a minha opinião, não é aconselhamento financeiro, ok? Cada um é responsável pelas próprias ações, ok? Isto, nada do que eu disser aqui vai ser aconselhamento financeiro, cada um de vocês faz o que achar melhor, ok? Porque cada um também tem vidas diferentes, ok? Capitais diferentes e métodos diferentes de analisar, portanto, já, cada um faz o que quiser, ok? A responsabilidade é vossa. Pronto, então, vamos então começar aqui. O Bitcoin está atualmente aqui em 92 mil dólares, ok? No diário. Certo, tenho aqui uma análise para vos mostrar, ok? Basicamente, nós temos aqui com este canal, ok? E que já vem desde 2023, ok? Ou seja, desde o início deste ciclo de alta. Nós vimos aqui, pim, 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 pim. E reparem como o preço, estamos aqui no gráfico diário, e reparem como o preço veio romper todos os canais, ok? Todos os canais, todos os suportes. Nós tínhamos aqui primeiro este suporte que era formado por um suporte de Fair Value Gap com o último topo, ok? O último high, último high, all time high, ok? Era isso que eu ia dizer. Pronto, e ele até que respeitou este, mas depois furou, ok? Não conseguiu aqui romper tecnicamente com o corpo, ok? Rompeu, mas foi muito pouquinho, então foi só basicamente um sweep de liquidez, se vocês derem conta, ok? E depois começou logo a descer. Começou a descer. Para quê? Vocês me perguntam para vir buscar este suporte. Ok, e depois aqui é que começou a desgraça. Porquê? Porque ele aqui já tinha chegado ao fim do canal. Bom, basicamente aqui ao topo, né, a resistência deste canal. Então era normal que ele viesse buscar aqui abaixo. Ok, era normal. Como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. Só que há um detalhe. Ok, há um detalhe que é, em todas as vezes, aqui foi um rompimento falso. Ok? Aqui, ou aqui, ou só rompeu com a sombra e voltou a subir. Ok? Como aconteceu aqui. Desta vez não rompeu só com a sombra, rompeu com o corpo. E daqui fez um engolfo de alta, ok? Em todas as vezes, ok? Sempre que rompeu aqui o canal, ok? Nesse caso não foi, mas aqui, sempre que rompeu o canal, ele fez aqui um engolfo, ok? Isto não foi tecnicamente um engolfo, nem isto, mas fez aqui um movimento expressivo de alta com muita força, ok? Com mais força do que o que fez de baixa, certo? Aqui também, ok? Fez um swing low aqui. Então, tipo, aqui era normal, aqui por exemplo também fez, aqui foi mesmo um engolfo de alta, aqui pim, ok? E ele aqui não fez engolfo de alta, porquê? Agora nós reparem, nós tínhamos aqui linhas aqui que eu marquei, acho que até foi no semanal, ou foi aqui no diário que eu marquei estas linhas, foi no semanal, que basicamente eram linhas aqui de suporte que o preço tendia a respeitar e ele não respeitou, ele veio cá mais abaixo, abaixo, abaixo. Pronto, encontramos aqui neste caso aqui no Fair Value Gap semanal, que é o nosso último suporte, a meu ver, antes de entrarmos num bear market, ok? Num bear market. Porquê? Porque ele até esta linha ele pode segurar, ok? Até esta linha ele pode segurar, porque é mais ou menos a linha de, dos rompimentos falsos, ou seja, basicamente o rompimento falso veio até aqui, ok? Então tecnicamente ele agora tem até aqui para segurar. Ok, até aqui está seguro. O problema é se ele passar daqui para baixo. Porquê? Porque se ele passar para baixo e nós estamos aqui, ok? Nós estamos aqui, desculpem. Nós estamos com o nosso suporte mínimo aqui, ok? Se ele passar daqui para baixo, ele já rompeu esta linha e já rompeu aqui também este nosso suporte. Portanto, aqui talvez eu começaria a preocupar-me um bocadinho, ok? Ou seja, nós estamos a falar aqui em 86 mil dólares no gráfico semanal, certo? Esse é o nível em que eu tenho para me começar a preocupar, de facto, ok? Mas até lá nós ainda temos dentro deste suporte aqui e ainda acredito que seja válido nós podermos subir. Até porque este canal é um canal que só vai ser rompido de facto quando nós entrarmos em bear market. Agora, as coisas não estão a ficar boas, porque esta linha aqui é o nosso suporte médio, ok? Até devia meter isto mais grosso porque isto é mais importante, mas é o nosso suporte médio semanal, ok? Reparem, ele aqui é o nosso suporte, nós temos aqui, pim, pim, e aqui é o nosso suporte que fica em 94, ok? Mil certos, e ele não pode romper abaixo desta linha. Porquê? Porque nós vamos ao semanal e metemos aqui a média de 10, ok? E algumas destas coisas eu peguei do vídeo do Criptomaníacos, ok? Eu fui ver o vídeo dele e estou a usar a inspiração para meter aqui no vídeo, porque realmente faz muito sentido, ok? E basicamente, não é aqui no mensal. E basicamente, nós conseguimos ver o quê? Que basicamente, deixa-me só tirar as soluções, que isto não tem aqui nada de. Basicamente, em todas as vezes o preço ele nunca rompe com o corpo, ok? Ele fica sempre com o corpo acima da média de 10, ok? Aqui ficou acima da média de 10 e fica aqui acima da média de 10, vindo só a sombra abaixo. Aqui
temos a sombra abaixo, temos o corpo abaixo da média de 10, o que é um mau sinal. Se este mês agora faltam 13 dias, se os próximos 13 dias isto não reverter o cenário e nós fecharmos de facto aqui abaixo de 100 mil, certo? E fechamos aqui assim grandões para baixo, isso é um mau sinal e talvez confirme uma perda, ok? E um bear market, ok? Claro que nós podemos ainda, porque nós temos aqui, não temos, ok, não temos, mas temos no semanal, ok, este suporte, que é o nosso Alpha Early Gap, ok? Isto aqui no semanal, o nosso suporte, que é o Early Gap, portanto eu ainda acredito que há essa esperança nesse Early Gap, mas pouca. Porquê? Porque no fim o Early Gap é liquidez. Se ele vem aqui buscar liquidez, se nenhuma desta liquidez foi suficiente para o fazer voltar a subir, eu não acredito que esta liquidez, este restinho que está aqui nesse Early Gap, seja suficiente para voltar a subir. Ok? Por esse motivo, eu acho que nós temos de fechar acima nos próximos 13 dias, acima desta média móvel de 10, porque é o que aconteceu historicamente nos 3 anos de alta, nos 2 últimos anos de alta, no caso, e aqui tem que acontecer no terceiro também. Se não acontecer, e aqui se não acontecer, o que talvez seja provável porque nós estamos a entrar num bear market que vai ser em 2026, ia dizer 2026 e acabei de dizer. Pronto, ou seja, nós só temos dezembro pela frente. Ok? E nós em dezembro, a menos que tenha uma valorização absurda, nós não conseguimos ir daqui a aqui só no mês. Ok? Na minha opinião. É a minha opinião, ok? Penso eu. Mas, aliás, conseguimos, porque já houve vezes em que ele conseguiu e, imagina, se houver um aumento, uma injeção de liquidez assim demasiado forte no mercado, nós conseguimos ir de facto lá. Mas é improvável, pronto, é improvável e, portanto, já. Eu acredito em expansão do ciclo, ou seja, eu acredito que a alta possa estender-se para o ano de bear market. Imaginem, eu pessoalmente eu não acredito, mas eu também não desconsidero essa opção. Porquê? Porque nós estamos ainda em ano de alta. E se nós formos ver o gráfico mensal, o gráfico anual, ok? Que eu já vou mostrar aqui. E abrir o Bitbull Search, mas pronto, enfim. Se nós formos mostrar o gráfico anual, nós temos sempre aqui, ó, 3 anos de alta e 1 de queda. E aqui nós temos sempre os 3 anos de alta, que é o ciclo do Bitcoin é composto por 4 anos, 3 de alta e 1 de queda. Ok? Vai ser a primeira vez na história, ok? Tudo bem que este gráfico aqui, eu vou-vos mostrar o Rainbow Search, porque este gráfico não mostra tudo. Reparem aqui, sim, temos aqui o gráfico todo. E reparem, neste ano o gráfico está aqui positivo por muito, muito pouco. Esta vela que nós chamamos de vela doji, ok? É uma vela que basicamente nós chamamos de vela doji, ou seja, vela de indecisão. Ok? Ou seja, reparem, nós sempre tivemos aqui, neste caso aqui, pronto, foi um bocadinho. Porque foi o início, mas depois foi sempre 3 anos de alta, 1 de queda, 3 anos de alta, 1 de queda, 3 anos de alta, 1 de queda. Portanto, aqui nós temos de ter também 3 anos de alta e 1 de queda. Se este ano for vermelho, vai mudar a história do Bitcoin. Porque nós nunca, historicamente, tivemos o último ano de alta vermelho. Foi sempre vermelho, claro. Porque o ano de bear market é que fica vermelho, ok? Porque é o ano de queda. Nós temos sempre 3 velas verdes e uma vermelha. Se nós tivermos 2 velas verdes e 2 vermelhas, vai mudar a história do Bitcoin, ok? Vai mudar a história, vai ser a primeira vez na história, pronto. Por isso eu acho que nós não podemos descer muito assim abaixo, ok? Nós não podemos descer muito abaixo, ok? Aqui abriu em 93, ok? E temos aqui close, ok? Ou seja, ela neste momento está em 94,200 e pouco. O high e o low, ou seja, a máxima aqui foi em 126 mil, o low aqui foi em 74 mil, abriu em 93.585 e agora estamos em 94.240, ou seja, 93.585. Este é o preço que nós temos de segurar para que esta vela seja verde e não haja uma mudança histórica. Uma mudança na história do Bitcoin, ok? Se nós descermos abaixo disto, vai ser a primeira vez na história que nós vamos ter um ano de queda em tempos de bull run. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma alt season com um ano de queda a mais do que o normal. E isso é mau, isso vai impactar o futuro do Bitcoin. Porquê? Porque o ciclo tem de repetir-se, ok? Não, o ciclo deve repetir-se sempre, ok? 3 anos de alta e 1 de queda, 3 anos de alta e 1 de queda. Pré-halving, halving, pós-halving, bear market. Pré-halving, halving, pós-halving, bear market. Pré-halving, halving, temos o pós-halving. Se isto for bear market junto com o próximo, ok? Vai desconfigurar o ciclo. Portanto, eu acredito que nós tenhamos de fechar ainda positivos este ano, pelo menos até ao fim de dezembro, fechar
93.585 ou superior. Ok? Basicamente é isso, ok? É isso que nos mostra aqui. Vou só tirar aqui o 12 meses daqui, eu não preciso, pronto. Portanto, já, ok? Ou seja, nós vamos ter, na minha opinião, não temos, ok? Eu não mando no Bitcoin, mas na minha opinião, o preço tem de visitar novamente aqui acima dos 100 mil dólares, ok? Para ficar, porque assim bateria tudo certo, ok? Isto seria apenas um rompimento falso, ele voltaria para dentro do canal, estaria acima da média móvel de 10, ok? Com o corpo, claro, e estaria com a vela aqui, a terceira vela do ciclo verde, ok? Aqui no Bitbo, portanto, basicamente seria isto que tinha que acontecer, ok? Se não acontecer, talvez seja a entrada do bear market, certo? Talvez, eu digo talvez, porquê? Por uma razão muito especial. Primeiro, porque ainda temos aqui este suporte. Segundo, porque nós estamos ainda tecnicamente dentro do canal, ainda não fechamos assim muito negativo, ok? Tudo bem que nós já tivemos aqui uma estrutura de mercado para baixo, um market structure shift para baixo aqui, pim, 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 mas isso só valida o preço até aqui, ok? Porque para bear market teríamos que ter uma estrutura no semanal, ok? Market structure shift no semanal e nós não temos, olhem, reparem, até vou abrir aqui um gráfico novo. Nós não temos market structure shift semanal. Nós em todas as vezes para ir ao bear market temos que ter. Aqui, pim, 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 pim. E depois pum. Ok, mas depois aqui nesse ciclo ainda não tivemos. Reparem, nós aqui não tivemos. Ele foi que pim, pim, pim. Pim, aqui temos, mas, pim, pim, pim. Aqui não tivemos, porquê? Porque aqui rompeu só com a sombra. Quando se rompe só com a sombra, não é considerado market structure shift. Vocês me disserem, mas PDAF, aqui rompeu com o corpo, deixou aqui a liquidez e fez market structure shift aqui. Isto é válido como market structure shift? Sim, isto é válido. Mas, mesmo que isto seja de facto market structure shift, primeiro nós temos aqui a liquidez, ok? Temos aqui liquidez, por acaso esta já foi rompida, mas temos aqui mais liquidez. E segundo, se isto for market structure shift, ele tem que ainda subir para corrigir. Okay? Ele não pode começar a bear market assim, ele tem que subir primeiro para corrigir aqui, por exemplo, a história do bloco, para depois aí sim começar a bear market. E aonde é que será aqui o nosso bear market? Aqui ok, a minha opinião é aqui nesta acumulação que temos aqui, ok? Entre 70 e 54 mil dólares, que bate aqui com o topo do último ciclo antes do bear market, ok? Esta é a minha opção. Caso nós estejamos de facto já no bear market, o que eu acredito que ainda não, porque ainda nos resta um mês e tem a chance ainda mesmo que pequena de estender o ciclo, ok? Estender a alta para janeiro, ok? Talvez. Portanto, eu ainda não estou em pânico, ok? Ainda não estou assim tão preocupado, só se perdermos aqui de facto este suporte de 86 mil, ok? Aí sim eu fico preocupado quando fecharmos aqui daqui a uma semana, se fecharmos abaixo daqui, ou então daqui a 13 dias, se fecharmos abaixo daqui. Aqui assim eu estou preocupado, ok? Até lá não, ok? Portanto, já este vídeo. Já agora, outra coisa. Outra coisa, como eu disse que aqui o bear market ainda não chegou, é que nós estamos em medo extremo. Ok? É extremo. E porquê? Reparem, medo extremo, normalmente quando acontece um medo extremo, significa quanto mais perto do medo, normalmente mais perto nós estamos de uma explosão passiva. Porque reparem, que medo, foi mais perto que chegamos do medo, e por isso Bitcoin, BUM! Aqui foi mais perto que chegamos do medo e BUM! Logo depois aqui, medo, BUM! E aqui, medo, portanto, BUM! Ok? Penso eu, ok? Portanto, pessoal, nós tecnicamente o ciclo só acaba quando formos liquidados em ganância pura, ok? Nós não estamos em ganância, nós estamos em medo. Se nós estamos em medo é porque as pessoas não se acreditam e normalmente quando as pessoas menos acreditam, quando o Bitcoin sobe assim, pum, ok? Portanto, eu ainda acredito que talvez não seja o fim do ciclo já, ok? Esta é a minha decisão. Portanto, desde que nós fôssemos acima daquela média móvel de 10 no semanal, ok? No mensal, desculpem, e
não fôssemos abaixo daquele suporte no semanal, ok? Nós ainda estamos dentro do ciclo de alta porque temos aqui o medo a ajudar, ok? Medo extremo. Portanto, basicamente, pessoal, é isso que está a acontecer agora na Bitcoin. Pronto, ok? Não são notícias muito boas, mas temos de esperar para ver o que está a acontecer. Eu pessoalmente, ok? Nós aqui nos 5 minutos, se formos marcar a estrutura, vemos que estamos aqui numa estrutura um bocadinho pessimista. Quem olha assim até pensa que. Quem olha assim até pensa que já estamos feitos porque é uma estrutura bem má, ok? Se nós puxarmos uma projeção daqui até aqui e novamente pronto, isso dá-nos aqui em 80 e tal mil, portanto, pessoal, é o que é, mas eu quero ter esperança que não, porque, pelos motivos que eu já vos falei, claro, por causa daqui disto, e por causa deste suporte que nós podemos muito bem ainda fechar acima dele e estarmos salvos, ok? Que não é muita coisa se vocês notarem, nós estamos aqui mais ou menos 2000 ou 1600, $1.600 abaixo do suporte, sendo que a movimentação do Bitcoin hoje, só hoje, foi aqui de $2.000, portanto é tranquilamente possível nós fecharmos aqui ainda na próxima semana, ok? Nós temos 6 dias para fazer uma movimentação de $1.600 para cima, portanto eu acho que está plausível, ok? Ele ainda pode vir aqui e depois ir para cima e ainda estamos dentro da estrutura de alta, portanto também ainda temos esperança, não é? Portanto, basicamente esta é a situação do Bitcoin. Digam-me aí nos comentários o que é que acham, ok? Nada disto foi aconselhamento financeiro, foi apenas a minha opinião. E é isso, tchau e daqui é pedaço.